seguir os preceitos e que as pessoas virão através da vida deles, do comportamento, da ética, da moral, de como eles se comportam, que esse povo era diferente, que não tinha nenhum outro Deus comparado ao Deus que eles serviam, mas aí no final ele fala que em 9, apenas tenham cuidado. Então, façam isso, cumpram os seus mandamentos, os mandamentos que Deus deu, faça isso que as pessoas vão ver a diferença no meio de você, né? Falam, apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. E que as coisas viram, ele tem reforçado das vitórias que Deus tem dado para eles. Então, assim, vocês obedeçam e vocês mostrarão o Deus que vocês sirvam. Mas nunca se esqueça que, apesar da moral de vocês, a ética de vocês, isso fala sobre mim e não sobre vocês. Porque lembre-se que, apesar de tudo isso, quem foi dando a vitória para vocês, quando ele fala que não esqueçam do que seus olhos viram, não foi o comportamento de vocês ou apenas a obediência de vocês. Foi eu, Deus Todo-Poderoso. Então, assim, que a gente possa entender isso, a importância das pessoas verem, através das nossas vidas, como nós nos relacionamos, não só com os nossos irmãos cristãos, mas com as outras pessoas, seja no âmbito, no trabalho, na faculdade, nos negócios, que eles possam ver quem é o Deus que nós servimos. E que nós possamos entender que esse comportamento, tudo isso, aponta para um Deus que tudo pode. Então, não é a nossa ética de trabalho que nos mostra, não é a nossa moral que nos faz alguma coisa. É porque essa ética, essa moral, os princípios, os valores que nós estamos embasando a nossa vida, ele aponta para um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que é amor, um Deus que é justiça, um Deus que cuida. Amém, irmãos? Lázaro, pode colocar o louvor aí. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a ti. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença.
Eu quero estar, Senhor, em tua presença. Em tua presença é o meu lugar. Em tua presença eu quero estar. Só em tua presença, Deus. Só em tua presença, Deus, eu quero estar. Santo Espírito, eu me rendo a ti, agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua Glória a Deus. Amém. Pai, nós, com esta mensagem, Senhor, nos colocamos diante de Ti, da Tua graça, do Teu amor, da Tua unção, para declarar a nossa necessidade de aprendermos, ó Deus, a confiar no Senhor. Leva-nos, ó Deus, a entender o Teu propósito e sermos usados como canal de bênção, ó Deus querido, onde estivermos, ó Deus, para que possamos, ó Senhor, levar a palavra que o Senhor quer, para quem o Senhor quer alcançar, em dias tão difíceis, ó Deus. Que sejamos, ó Deus, os Teus pés, a Tua voz, a nossa confiança, a nossa fé seja, ó Deus, usada para alcançar vidas, para levar, ó Deus querido, a palavra, ó Deus, da eternidade. Por isso nós colocamos que diante do Senhor, Deus, nós queremos aprender a viver dia após dia, com as nossas dificuldades, os nossos problemas, na Tua presença. Ensina-nos, molda-nos, fala conosco todos os dias, Senhor. Por isso nós te agradecemos por Tua misericórdia, por Teu imenso amor. Amém. Amém. Que nós possamos entender que estar na presença de Deus não é um local também de inércia, né? Que às vezes a gente pode cair nesse engano, como a música lá do Eu Sempre Esqueço, palavra antiga, que ele fala que nós possamos entender que descansar é caminhar, né? Que a gente possa entender que estar na presença de Deus não é um momento apenas individual, meu com o Criador, mas que a gente possa entender que estar na presença de um Deus de amor é nas nossas atitudes transparecer na forma como me relaciono com o meu cliente, com o meu patrão, com o meu colega, esse amor. Então, nós não somos chamados para um evangelho de passividade, mas um evangelho que nos faz movimentar, demonstrar um Deus que é relacionamento, que na sua grandeza nos criou para poder demonstrar a sua criatura toda a plenitude do amor, da graça, da justiça, e que nós possamos ter essa consciência. Amém, irmãos? Irmãos, queria abrir a oportunidade para quem
quiser dar um testemunho, ter algum testemunho essa semana, semana passada, alguma coisa que aconteceu, testemunho em relação à saúde, negócios, família, que Deus tem falado com vocês. Vocês têm a liberdade aí para trazer um breve testemunho. Ninguém? Ô, Lucas, bom dia, irmãos. Só para comunicar à igreja, do dia eu falei, né, da tentativa de golpe lá, e comunicar que essa semana, agora segunda-feira, o banco reverteu o valor, então não houve assim prejuízo, sabe? Então só mesmo para dizer que dos males o menor. Graças a Deus. Amém, amém. Esse testemunho seu, Paulo, nem todos ouviram, né? Não estavam presentes, mas no momento lá, me corrija se eu estiver errado, tá, Paulo? No momento corrido, das coisas que você fazendo, um monte de tarefa, recebeu um comunicado do banco, sendo do banco, para liberar uma atualização de senha, foi isso, Paulo? Não, atualização de segurança. Atualização de segurança do Bradesco. Então, para que eu pudesse fazer atualização, para que os procedimentos que eu faço diariamente não fossem afetados, entendeu? Porque precisaria fazer essa atualização de segurança. E foi feito durante um período lá, e no final, para concretizar, ela pede para que eu acionasse o token. E no momento que eu acionei o token, eu estava assinando um TED de R$49 mil. Aí, pela ação do Espírito, a gerente do banco, da qual eles iam sacar o dinheiro em espécie, ela interceptou. Ligou para a agência daqui, perguntando se era isso mesmo e tudo mais. A agência ligou para nós para saber. Então, foi algo assim, muito, muito sutil, e tanto é que agora, por exemplo, a hora que você abre o aplicativo deles lá, eles estão dizendo, já tem comunicados lá para que não acesse o token, para que não faça, tem vários, eles colocaram vários informativos assim para que evite, porque todo procedimento efetuado, a forma de tratar, a forma de fazer, a forma de interagir ali, todinho procedimento bancário, mesmo assim, nítido, não tinha como saber que não era do banco. Mas no momento, eu sinceramente, assim, eu não percebi. O técnico que estava comigo também, fazendo manutenção lá nas máquinas também, chegou a falar com ela também não percebeu, e aconteceu isso aí. Mas aí foi feito todo um procedimento, né, de boletim de ocorrência, uma carta para o banco, tudo direitinho. E só não houve prejuízo, eu teria dançado. Mas, graças a Deus, deu. Isso é testemunho seu, Paulo? Que quando você deu esse testemunho, a forma que você enxergou o que aconteceu. Que assim, eu sinceramente acho que no seu lugar, eu talvez me vitimizaria pelo erro ter cometido. E a forma que você apresentou para nós, do cuidar de Deus, de ter acionado a outra ponta lá que foi gerente, foi assim, se mostra um cuidado mesmo de Deus, né? Então, assim, que nós somos pessoas sujeitas a falhas, mas o cuidar de Deus refletiu, foi demonstrado lá. Isso foi muito... Não, e também, assim, eu louvo a vida dessa gerente lá na outra ponta, porque na hora que você enxerga o negócio ao contrário, você vê o seguinte, a incoerência, por exemplo, da minha parte, de não ter checado, de não ter visto. Então, tudo aquilo que eu não fiz aqui, a ação do Espírito acionou lá e fez a nota ponta. Então, eu desde o primeiro momento, eu fiquei tranquilo, muito tranquilo, assim, consciente da falha que eu havia cometido, sabe? Mas grato a Deus pela ação do Espírito na outra ponta. Então, tudo certo. Amém.
Eu também tenho testemunho, no começo da semana a gente colocou lá, né, sobre os 2 tios da Sara que estavam com Covid. Na verdade, tinha um terceiro, mas já há algum tempo, já recuperou, está bem melhor. Não foi internado, não foi nada. E a outra tia, né, essa mensagem dessa semana, a gente pediu oração por 2 tios. A tia dela está sendo tratada em casa, também está se sentindo bem melhor, está tendo melhora. E mais cedo eu falei aqui no começo aqui sobre o tio dela, que também, apesar de estar entubado, ele está ali em Brasília, né, no Sírio-Libanês, tem surpreendido, pelo menos é o que a equipe médica tem falado, que ele tem tido uma melhora muito boa, uma resposta muito boa das medicações, e os sinais indicam melhoras, que a gente crê que em breve vai estar conosco. Se ninguém mais tiver testemunho, nós vamos passar para a palavra. Posso passar, então? O Kleber não quer dar testemunho, que depois de tantos anos conseguiu pegar uns peixes. Não, Kleber? Deus fez um milagre lá? Então tá certo. Bom Irmão. dia. Então, Oi? a Andréia, ela também teve Covid, a mãezinha que está grávida de gêmeas. E ela, graças a Deus, está tendo uma boa recuperação. Ela ficou bem ruim, mas já melhorou bastante, está bem já. O esposo dela ainda está, assim, melhorando também, que ele teve uma recaída, né? E agora começou a melhorar de novo, graças a Deus. Então, assim, Deus tem ouvido as nossas orações. Eu fiquei muito preocupada com ela, porque grávida, né? E a gestação de risco. Graças a Deus acudimos a tempo também, né? Foi bem assim que não esperou nem chegar o resultado dos exames, já entrou logo com medicação e tudo. Então, a resposta foi muito boa, graças a Deus. Eu não sabia. No começo não era, mas gravidez hoje já é grupo de risco, né? Mulheres grávidas, né? Porque no começo não foi apontado, né? A minha cunhada está grávida também, está me contando. A gravidez também é grupo de risco, mulher grávida. Amém. Graças a Deus aí. Ô, Lucas. Pode falar, cara. Tá me ouvindo? Sim. Esse testemunho do irmão Paulo me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo há um mês, mais ou menos, 1 mês e meio, de que eu caí numa situação envolvendo o banco. Tentaram fazer compra no meu cartão de crédito e foi uma situação semelhante ao do irmão Paulo, só que eu não tive como intervir, eles conseguiram pegar, através de compra na internet, pegar o meu código de segurança e a gerente do banco me ligou. Já tinham passado quase 27 mil reais. E ela me ligou, perguntando se esse tipo de transação era eu que estava fazendo, tudo mais. Eu disse que não, e ela simplesmente já não. A gente presumiu, porque eu não tenho um hábito de fazer compra dessa maneira. E ela foi e bloqueou todos os acessos. Foi um livramento da parte de Deus, e eu estava aqui nem sabendo o que estava acontecendo, e Deus estava agindo em favor da nossa família, né? Deus seja louvado por isso. Amém. 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 Deus tem cuidado, né, irmãos? Esse testemunho mostra o cuidado dele. Então, eu vou passar a palavra então para o Fabiano. Fabiano hoje vai estar tendo que ele mesmo coloca como privilégio, né, de trazer a palavra, não pelas pessoas que ouvem, mas por quem envia a palavra, né, Fabiano? Então, a honra não é porque nós estamos ouvindo, mas é porque Deus que tem falado na vida dele. Então, assim, Fabiano, Deus possa continuar te usando, te abençoando, a sua casa, você e a Keila, que Deus possa, assim, ser realmente, assim, engrandecido na vida de vocês. Que quando vocês, toda bênção na vida de vocês, venham para manifestar o amor e o cuidado de Deus na vida de vocês. Que apesar de buscarmos termos uma vida íntegra, não é essa vida íntegra que nós cremos que traz toda a prosperidade, não prosperidade apenas em área financeira, mas em prosperidade, saber que Deus cuida de nós. Mas não é só por causa da forma que nós agimos, mas é porque Deus
cuida dos seus. Amém? Está com a Amém. palavra aí, meu irmão. Amém. Graça Fabiano, e paz aos desculpa. irmãos. Desculpa, Fabiano, eu esqueci aqui. Deixa, até para não perder um pouco a liturgia. Ezequiel, faz uma oração aí, passando a palavra aí. Se você puder fazer isso por nós aí. Amém, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, por esse dia, por essa palavra. Ó Pai, pela vida do Fabiano, Deus, pela vida dos irmãos, pelos testemunhos, pela ação do Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor. Continue falando conosco, agora nessa reflexão, nessa palavra que o irmão Fabiano vai ser o instrumento que o Senhor vai usar para estar nos direcionando no seu querer, na sua vontade, seja uma exortação, seja um consolo, seja uma direção, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Graça e paz, uma vez. Eu quero me dirigir ao Lucas aqui. Toda vez que eu for pregar agora, vai ter por conta dele um churrasco, tá, gente? Porque ele costuma contar as minhas pregações antes de mim. Aí agora já fica sabendo. Toda vez que eu for pregar, prepara aí que é o Lucas que vai para o churrasco pra gente. Ele conta a mensagem da gente, né? Então fica a dica. Também tem um singelo testemunho, né? Nessa ordem que foi dada aí a respeito de banco, a minha irmã, em Brasília, ela fez uns pagamentos pela conta da minha mãe, e esses pagamentos, esse serviço via internet foi hackeado, né? E tiraram muito dinheiro da conta da minha mãe. Aí quando nós ficamos vendo, fomos ao banco, conversamos com o gerente e, graças a Deus, né, o dinheiro foi estornado, né? Então, minha mãe não teve prejuízo. Mas eu fiz uma oração lá em casa, pedi a Deus, falei assim, antes de dirigir ao banco, falei, Senhor, minha mãe, ela é dizimista, ela não pode ter esse prejuízo aí. Além de ser dizimista, ela ainda ajuda a Missão Vida lá em Anápolis, que trabalha com aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, alguns de rua, outros de embriaguez assim terrível, né? Dependência de álcool. Então eu suscitei essas questões na presença de Deus em favor da minha mãe, né? E Deus teve misericórdia e restituiu aquilo que foi tirado indevidamente da conta dela, né? Então, é mais uma prova que vale a pena a gente consagrar ao Senhor o nosso ganho, o fruto do nosso trabalho, né? Deus zela por nós e vela por nós 24 horas. Meus irmãos, sem demora, eu quero que vocês abram a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. O tempo não permite a gente fazer uma abordagem mais demorada, né? Então, Gálatas, capítulo 3, por favor. Eu já vou fazer a leitura aqui. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou aos outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão.
Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois são das obras da lei, estão abaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Meus irmãos, esse livro de Gálatas, ele é uma resposta a um problema que assolava a igreja já ali nos idos anos de 48 a 58 depois de Cristo. E o que acontecia? A igreja foi crescendo, foi aumentando a sua influência, porém houve um revide dos mestres judaizantes que não estavam, acho uma boa ideia, perder a sua influência perante a comunidade local, né? Perante as sinagogas, perante os povos que estavam sendo alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esses homens começaram a introduzir ensinamentos estranhos ao que Cristo nos deixou. Eles começaram a introduzir, por exemplo, a observância do rito da circuncisão. Olha, você, para ser salvo, não basta apenas crer no Evangelho, você tem que cumprir o que a lei de Moisés falou, você tem que passar pelo rito de circuncisão. Outros, olha, você tem que guardar o sábado. Outros falavam, olha, você não pode comer aqueles alimentos que lá em Levítico está falando que são imundos. E começaram a introduzir ensinamentos estranhos ao que Cristo deixou, ao que Cristo nos ensinou através do seu testemunho vivo e através dos seus apóstolos, como que tais ensinamentos deveriam ser colocados ao lado, né, da obra que Cristo realizou no Calvário para que as pessoas pudessem ser salvas. Então, o livro de Gálatas vem como uma resposta divina e inspirada, né, com a devida autoridade para refutar este ensino que procurava misturar o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, com a observância das obras da lei. Então, meus irmãos, eu quero aqui, por exemplo, inicialmente, ilustrar isso para nós, fazendo uma menção que ela praticamente sintetiza tudo aquilo que eu quero dizer nessa manhã. Então, eu já vou te dar o resumo da pregação, lendo 2 versículos aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Já vou te dar o resumo da mensagem de hoje, que diz assim:
Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, este é o resumo da mensagem dessa manhã. É um resumo autorizado no Espírito de Deus, porque não é de palavra. Não fui eu que fiz esse resumo. Não foi redigido por mim, mas foi redigido pelo apóstolo Paulo. E está registrado, repito, no capítulo 1 de Gálatas, versículos 8 e 9. Agora, adentrando o que o texto está nos dizendo, Paulo dá uma reprimenda muito forte, chamando aquela igreja de insensatos. Mas qual é o motivo dessa insensatez? Porque essa igreja, ela não vigiou, ela não guardou o bom tesouro que lhe foi confiado, né, e se deixou vos fascinar, se deixou fascinar, se enredar por ritos, cerimônias que são, na verdade, ineficazes para remover o pecado da vida do homem, para resolver o problema do pecado. Então, esses ritos, embora estivessem previstos na lei de Moisés, nós podemos aqui usar outro texto que nos dá base e autoridade para fazer essa afirmação, aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Ele diz aqui, o autor aos Hebreus, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, aquela igreja havia começado muito bem, de acordo com a leitura de Paulo, né? Ele fala aqui no versículo 3, capítulo 3, olha, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne. Ora, aqui no versículo 5, Paulo fala, olha, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquela igreja estava experimentando o dinamis do Senhor, ela estava experimentando o poder do Espírito Santo na sua prática diária, mas porque não guardaram, não vigiaram o seu bom tesouro, já estavam se deixando enredar pela observação de ritos que não podem resolver o problema do pecado na vida do ser humano. Meus irmãos, e Paulo, né, dando essa elucidação aqui, Paulo faz menção a Abraão. Ora, Abraão ele foi anterior a Moisés. Abraão não teve o privilégio que eu e você temos hoje. Abraão não tinha essa Bíblia que nós temos aqui. Abraão não tinha um pregador expositivo para ouvir aos domingos ou durante a semana, não tinha um bom comentário bíblico, né, para elucidar qualquer dúvidas teológicas, ele não tinha um compêndio de teologia sistemática para fortalecer a sua fé. Mas eu e você temos. Nós temos esses instrumentos, esses privilégios dispostos para fortalecer a nossa fé, mas nós temos que guardar esse bom tesouro. E essa advertência paulina permanece muito atual para os nossos dias, porque será que estamos guardando o ensinamento de Cristo como ele foi dado para nós no seu Evangelho? Será que nós não estamos inserindo sorrateiramente doutrinas de homens, pensamentos de homens, costumes pessoais naquilo que Cristo ensinou para a gente, como se fosse algo autorizado e inspirado por Deus? Fica essa pergunta que nós devemos fazer para nós.
se vai além do evangelho que nos foi pregado, seja anátema. Vale a advertência dada no capítulo 1, versículos 8 e 9 de Gálatas. Queridos, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Aqui eu não quero fazer uma abordagem dizendo que nós não devemos levar em consideração a palavra de Deus lá no Antigo Testamento. Ao contrário, nós devemos levar sim. Porque fazendo aqui menção da palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 24, a respeito da lei, diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, eu não estou sendo antimista. Eu não estou falando aqui a lei não tem o seu valor. Ela tem o seu valor, como está escrito, ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei nos mostrou a força do pecado. A lei nos mostrou que nós, pela força do nosso próprio braço, jamais vamos ser justificados diante de Deus. Então, essa mesma lei que Paulo está falando aqui, ela nos serviu para conduzir a Cristo, para que pela fé nós pudéssemos alcançar a salvação, a justificação que há em Cristo Jesus. E é dessa mensagem nós devemos propagar. Paulo ainda fala, no verso 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eu quero chamar a sua atenção para nós darmos uma olhada lá no livro de Êxodo, que até o meu querido e amado irmão Lucas mencionou, lá no capítulo 20 de Êxodo. O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a lei? O que é que a lei está querendo falar para a gente aqui? Nós não compreendemos. Eu quero ler com os irmãos do versículo 12 ao 17 apenas de Êxodo, capítulo 20. Diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui permanece no Evangelho de Cristo. Não matarás, também permanece. Não adulterarás, permanece. Não furtarás, permanece. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso também permanece no ensino e na doutrina de Cristo. Agora, a diferença está aqui muito sutil, que os fariseus, que tipificam as pessoas que queriam se justificar diante de Deus pelas obras da lei, mas eles esqueciam que Deus se interessa pela motivação também, não só do ato. Os mestres fariseus, doutores da lei, aquele grupo diante do qual Jesus apresentou as suas mais severas refutações, está aqui, ó, versículo 17 de Êxodo, capítulo 20. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ora, cobiça é algo, já que vocês estão me vendo aí, fala aqui, ó, no nosso coração. Aí vem Jesus e fala, não, gente, vocês estão pensando apenas no ato, então quer dizer que eu posso olhar para uma mulher e pensar coisas e coisas a respeito daquela mulher na minha mente, que se eu não fizer o ato, então isso não é pecado. Eu não pequei, não mitei com ela. Jesus vem e fala, olha, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Ele não dá duplicidade para interpretações a respeito desse texto.
Ora, só nessa foto de Jesus Cristo, nós já podemos perceber que para mim e para cada um de vocês é possível ser justificados pela lei. E já estava isso escrito aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Às vezes nós não vigiamos, às vezes eu posso achar, nossa, mas o Lucas mora numa casa tão bonita, eu estudei mais do que ele, eu trabalho mais do que ele, essa casa tinha que ser a minha, não tinha que ser do Lucas. O carro que o Lucas anda tinha que ser meu. Aí eu começo sem perceber, deixa que a cobiça vai lançando os tentáculos no meu coração, na minha mente, e vou desejando aquilo que o meu próximo tem, achando que meu próximo não merece, é indigno, que quem merece tais coisas sou eu. Eu já estou reprovado da lei. Já é impossível para mim, pela lei, alcançar a justificação diante de Deus. Aqui na casa da minha sogra, há uns dias teve um cidadão prestando um serviço aqui para ela, fazendo a ligação da rede de esgoto. E esse homem, ele é de determinada confissão religiosa e quando veio o horário do almoço aqui, ele ficou escandalizado com a minha esposa e com a minha sogra. E ele foi bem enfático, né? Falou, vocês não serão salvos, porque vocês estão comendo carne de porco. A minha alegria é que eu não sou achado em carne de porco, então eu vou ser salvo porque eu não gosto da carne de porco, né? Então, só não comer carne de porco eu já estou salvo. Muito fácil, né, numa visão dessa. Mas muito fácil também botar no inferno porque gosta de comer carne de porco. Mas aí ele esquece as coisas que estão na lei. Então, por o fato dele não observar aquilo, que esqueceu que está na lei, ele também não será justificado diante de Deus. Ele não come a carne de porco, mas ele esquece de exercer a misericórdia, o juízo, ele julga, ele abre a porta do inferno para os outros entrar lá mais fácil. Então, tudo isso conta. E tudo isso nos revela, irmãos, a nossa incapacidade de alcançar alguma coisa diante de Deus através da observância da lei. Aí aqui agora, meus queridos, eu quero demonstrar para vocês no versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ora, irmãos, diante da leitura desse versículo, eu quero compartilhar com os meus irmãos essa manhã algumas verdades a respeito da cruz do nosso Salvador. Então, eu fiz essa introdução para falar dos benefícios ou das verdades que a cruz de Cristo nos acrescentou. Em primeiro lugar, eu quero destacar com os irmãos que a cruz de Cristo, ela nos mostra que Jesus é o nosso substituto diante de Deus. Aqui eu tenho um irmão Lucas, deve ter algum outro irmão, acho que o Henrique deve estar aí, são advogados. Ora, nós aprendemos que lá na faculdade de Direito, aí eu vou me ater ao direito penal, que a pena não passa da pessoa do réu. Então, aqui no direito brasileiro não existe esse negócio de o Fabiano cometer um crime, aí chega a minha mãe e fala: olha, excelência, eu quero cumprir a pena no lugar do filho. Porque se tivesse isso, o presídio aqui de Aparecida estava cheio de mãe ali. Não tinha um filho lá dentro, só tinha mãe. A pena não vai passar da pessoa do transgressor, do réu. Mas aqui no nosso caso, na leitura do Evangelho, no plano de Deus, Deus, na sua infinita sabedoria e graça, ele viu que cada um de nós jamais teríamos condições de satisfazer os rigores da justiça divina. Então, todos nós estávamos pecados, todos nós estávamos destituídos
da glória de Deus. Essa era a nossa situação, de perdimento total. E Deus, sabedor disso, enviou seu Filho para nos salvar. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus. É Ele quem tira o pecado do mundo. É Ele quem nos substituiu. Ele se fez maldição em nosso lugar. Não porque Ele tivesse pecado, não porque Ele apoiasse ou aprovasse pecado, ao contrário. O estilo de vida de Jesus refutou qualquer simpatia para com o pecado. Mas Ele demonstrou simpatia, amor para nós. E é por causa dessa substituição que aconteceu na cruz do Calvário, é que nós temos esperança para o amanhã, para hoje e para amanhã. Em segundo lugar, meus queridos, eu quero destacar com vocês aqui que esta maldição, este preço que a justiça de Deus requer, somente Jesus Cristo pôde pagar. Então, se eu fosse morrer lá na cruz do Calvário, por meus pecados, eu não conseguia pagar. Mas o sacrifício de Cristo foi tão perfeito, e é isso que demonstra, né, a cruz de Cristo, a perfeição, né, essa segunda verdade, a perfeição do sacrifício de Cristo, é que ela atende todos os rigores da justiça de Deus. Em terceiro lugar, qualquer justificação fora da cruz de Cristo, ela seria injusta. Agora, como Deus escolheu e usou esse método, esse caminho, esse procedimento para nos justificar através da morte expiatória de seu Filho na cruz do Calvário, Ele pode justificar o mais vil dos pecadores. Essa semana, queridos, nós temos aí um debate acirrado na televisão, nas redes sociais, a respeito de uma criança que foi estuprada aí por tio e concebeu, e teve uma polêmica toda envolvendo a questão do aborto, que eu não vou entrar aqui. E eu penso que muita gente falou assim, rapaz, tinha que matar um cara desse, um cara que pega uma criança de 6 anos de idade e estupra, tinha que matar. Muita gente falou assim, um cara desse não tem perdão. Um cara desse tinha que ir para o inferno. Muita gente falou assim. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para infelizmente, eu não vou saber declinar o nome aqui do cidadão, mas lá nos Estados Unidos, teve um homem lá de aproximadamente uns 40, 45 anos de idade, e esse homem era um psicopata. Esse homem era uma pessoa terrível aos meus olhos e aos olhos de muita gente. Mas o que é que aconteceu? Esse homem, ele estuprou mais de 15 meninas. Estuprou mais de 15 meninas. E se o estupro não fosse o suficiente, esse homem, ele comia essas vítimas. Ele matava após o estupro, comia. Canibalizava suas vítimas. Então, era algo muito sério esse homem fazia. E esse homem foi preso, esse homem condenado à morte lá nos Estados Unidos. Para alguns, falam assim, já foi tarde. Na primeira vítima tinha ido. Só que aconteceu alguma coisa na vida desse homem. Esse homem teve um encontro com um evangelista lá na cadeia, no corredor da morte, enquanto ele esperava para ser cumprida a sua sentença de morte. O evangelista lhe falou a respeito do que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Esse homem lá na cadeia teve um encontro com esse Jesus Cristo que Paulo está pregando, que se fez maldição em lugar dele lá na cruz do Calvário, mais de 2000 anos atrás. Este homem
morreu, mas ele morreu em paz com Deus. Este homem morreu com a sua dívida, com o seu problema, com o pecado, devidamente resolvido perante Deus. E resolvido pela fé. Ora, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver, Gálatas, não, perdoe, Colossenses 2, 14. Livro de Colossenses 2, 14. Que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pela fé, a sentença espiritual era contra aquele homem ali foi rasgada. Mas não foi rasgada pela minha mão ou por algum juiz dessa terra. Foi rasgada pelo próprio Cristo. Cristo se apresentou diante de Deus e falou assim: Pai, está aqui, ó, o sangue, está aqui a marca dos cravos, que eu verti em favor daquele psicopata que estuprou, que despedaçou suas vítimas, que comia as carnes das suas vítimas. Está aqui o sangue vertido por ele. E na minha vida, eu não pequei, graças a Deus, a semelhança daquele homem. Não pequei, graças a Deus. Mas nem por isso eu sou menos culpado diante de Deus. Nem por isso eu mereço menos da obra de Deus, da obra de Cristo na cruz, do que aquele homem. Sem Jesus Cristo, tanto eu quanto aquele homem estaríamos na mesma condenação. Agora, o que era impossível para aquele homem é possível para Deus através da cruz de Cristo. Então, irmãos, é tempo de nós valorizarmos, de voltarmos, olha, eu tenho que valorizar a hora consumada no Calvário na minha vida. Eu não posso ceder à tentação de querer colocar concomitantemente a obra que Jesus Cristo realizou no Calvário, alguma coisa que eu faça, alguma disciplina espiritual, colocando ela em pé de igualdade com aquilo que Jesus Cristo fez por mim no Calvário. E eu quero encerrar, irmãos. Eu quero encerrar essa mensagem que a cruz é a base pela qual é deferido o justo juízo divino. Ela é a base. Se você afastar a cruz da sua vida, você afastou tudo. A cruz é a base. Não se esqueça, meus irmãos, por mais que seja bonito, e aqui em Colossenses fala isso, né? Colossenses 2, versículo 20 a seguir, vou ler rápido por causa do tempo, fala assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, para que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como de culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe onde esse versículo foi citado, irmãos? Você pode conferir isso lá naquele filme chamado Advogado do Diabo. Essa verdade espiritual aqui foi citada nesse filme. Então, queridos, a cruz é a base. É a base. E eu quero terminar lendo com vocês aqui, meus irmãos, por causa do tempo, Romanos,
capítulo 5, que diz aqui, versículo 1, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos realmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sem cruz, irmãos, não tem Espírito Santo, não tem amor de Deus derramado em nosso coração. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por causa da cruz de Cristo que você tem acesso ao perdão divino, irmãos. Não interessa o nome do pecado que eu tenha praticado ou que você tenha praticado. Nós temos acesso ao perdão divino por causa da cruz de Cristo. E Hebreus, repito, fala, Hebreus 10:4, é impossível que sangue de touro de bode remova o pecado. O sangue do Cordeiro de Deus remove o pecado. Foi o sangue que foi vertido na cruz, remove o pecado, resolve o nosso problema com o pecado. E eu quero encerrar essa mensagem essa manhã, dizendo, meu irmão, guarda a palavra de Deus no seu coração. Olhe para a cruz de Cristo com fé, porque foi lá que foi pago o preço pelo seu pecado. É o que melhor que você merecia. Deus, por misericórdia, nos livrou do inferno. Então, a salvação é coisa de pequena monta na vida do ser humano. Você tem que ser um propagador de salvação. A salvação cabe a você propagá-la, na dependência do Espírito Santo. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem para você. Não deixa ninguém tirar o evangelho de você. Não deixa ninguém colocar coisas estranhas ao evangelho na sua fé. Mas examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor. Eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nos guarda como igreja, quanto igreja, Senhor. Não nos deixe negociar a cruz de Cristo por nada desta vida. Nos fortaleça, Senhor. Não deixe que nada venha nos seduzir para afastar da cruz de Cristo, Senhor. Tanto homens, mulheres, crianças, jovens, que a cruz de Cristo venha ter a sua centralidade em nossas vidas, em nossas decisões, em nossa prática diária. E que Cristo em nós, ó Pai, seja a esperança da glória para aquelas pessoas que estão perdidas, para aquelas pessoas que estão nas trevas. Que elas possam ver Cristo gerar em nós, como diz lá Colossenses 1:27, Senhor. Assim eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, agradeço pela vida de cada pessoa que está me ouvindo aqui nessa manhã e peço ao Senhor, guarde cada um deles e suas respectivas famílias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Lucas, Deus abençoe. Abraço a todos. E o próximo churrasco é na casa do Brasil. É importante frisar que teve nada combinado, né, Fabiano? Graças a Deus. Eu nem sabia qual que era o Graças tema. a Deus, isso é verdade. Normalmente, eu até pergunto, mas eu não sabia, a gente não comunicou antes. Graças a Deus. Espírito Santo, né? É. Sintonia. Louvado seja Deus por isso.
Eu falo assim brincando, mas eu posso dar um rápido testemunho. A gente fica preocupado quando recebe a missão de trazer a palavra. O irmão me ligou, você pode trazer? Foi, posso, e aquilo me preocupou demais. Eu falei, meu Deus, eu preciso de falar alguma coisa, eu preciso de trazer a palavra, e foi a palavra, né? E li esse texto. E fiquei muito preocupado, né, em que falar, né? Aí hoje Deus confirma a sua palavra através do Lucas aí, né, essa introdução que ele fez, de maneira que trouxe paz para o meu coração falar o que eu falei hoje aqui, porque Deus confirmou que ele queria que fosse dito hoje, através do irmão Lucas. E isso é bom para a glória do Senhor, para nosso crescimento também diante de Deus. Muito tempo atrás, eu era adolescente, eu lembro que virou moda, veio até acho que dos Estados Unidos, mas na igreja. A pulseirinha, antes dessas pulseirinhas, essas de borracha, que em inglês era WWJD, né? What Would Jesus Do? Aí depois veio para o Brasil com o que Jesus faria. Eu não sei quem viu isso na igreja. Eu vejo o Velho Testamento, muita coisa, esses princípios, é a resposta para essa pergunta. Sabe? Então, assim, muitas coisas, quando a gente tem dúvida em alguns momentos, e a gente às vezes fica pedindo muito Deus a resposta, às vezes é porque a gente não procura na palavra dele. Então, a gente quer mais uma intervenção miraculosa do que aprender ali. Então, eu acho que muitas dessas respostas a gente encontra no Velho Testamento, sendo que alguns dogmas, realmente, igual o Fabiano colocou aqui, não é o sacrifício, não é o derramar do sangue, né? Dos animais. Mas que a gente possa entender, e como Jesus falou, né, que ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir, né? Porque antes, eu tenho esse pensamento, pelo menos, que antigamente é uma regra. E agora, Jesus, quando veio, ele veio trazer o espírito das leis. No direito, a gente fala muito disso. Tem a lei cru e tem o espírito da lei, querer entender o porquê que o legislador criou aquela lei. Então, às vezes, aquela lei não acontece na Bíblia, mas às vezes no nosso ordenamento jurídico, a lei ela veio falha. Ele ouviu um erro, até porque nossos deputados são deputados como Tiririca, só profissional da área, né? Então, assim, há algumas falhas na lei, então você tem que ir através do espírito da lei, ou seja, qual que é a vontade do legislador que era para criar aquela lei, às vezes que não foi elaborada da forma correta. Eu tenho essa impressão do Velho Testamento, muitas coisas. Eu entendo que Deus deu a norma, não que haja falha, aí isso não cai nesse negócio, mas aí Jesus vem falar assim, o espírito da lei que vocês seguem por seguir. Agora eu quero explicar para vocês o que o legislador quis quando escreveu isso. E aí você citou, Fabiano, os 10 mandamentos, você cita não cobiçarás, né? E quando ele fala não cobiçarás, um dos princípios para mim ter embutido, e você falou nisso muito claro, é o seguinte, eu sou Deus, eu distribuo todas as riquezas a minha vontade. Então, se você tem menos ou mais, se o seu vizinho tem mais do que você, não olhe para as coisas do seu vizinho. Seja contente com as coisas que você tem. Então, não cobice as coisas dele. Daí, se você seguir outros princípios, trabalhe. Sabe? Então, assim, tem alguns princípios. Então, eu entendo, pelo menos é dessa forma que eu enxergo ali. Mas, muito bom. Obrigado, Fabiano, pela palavra aí, que vem realmente, assim, é um desafio nosso, né? Praticar e que realmente Jesus possa ser a balança das nossas decisões, né? Irmãos, algum pedido de oração? Nós estamos encerrando. Eu vou já adiantando, né? Pedir que continue em oração aí pela vida do tio da Sara, chama Filemon. Se vocês acharem mais fácil, o pessoal chama ele pelo sobrenome que é Rezende. Então, eu peço oração pela vida da minha mãe, Lucas. Ela também está com Covid, está melhorando, né? Mas para que possa se recuperar o mais rápido possível.
Minha mãe tem muito problema de saúde e isso tem que deixar a vida dela o mais rápido possível. Amém. Eu quero pedir oração em favor do sogro, da patroa da minha esposa. Ele chama-se Edson. Ele está internado, está com estado grave, né, por causa de Covid. Ele ainda tem asma, né? Então ele precisa aí de um milagre de Deus na vida dele. Amém. Edson. Cortou minha fala aí, gente? Não, Edson, deu para ouvir. Edson, não é isso? Ele é sogro da patroa da minha esposa. Ok, deu para ouvir. Perfeito. Lembra qual é o nome de sua mãe? Eu esqueci. Terezinha. Terezinha. Amém, irmãos? Mais algum motivo de oração? Então vamos. Eu acho que a gente pode. Eu queria até pedir aqui. Eu li aqui por acaso o nome da Tati. E essa semana eu vi muita discussão a respeito de professores, né? Essa crise, como tem estendido para as escolas, muitos professores estão sendo demitidos, muitos empresários da área de educação estão sofrendo crise, né? Então, acho que a gente podia aproveitar também e estar orando para essa área específica, né? Igual a Tati, também ela com certeza tem testemunho. Eu tenho uma colega que trabalha numa escola grande aqui de Goiânia, que os auxiliares, que não são professores titulares, todos foram demitidos já, e já estão falando em demitir alguns professores. Então, que a gente possa estar orando, que são famílias, né? Muito mais, não, como diz, né? Estão professores, mas são famílias. Então, que a gente possa estar orando por essa... São várias áreas, né, que estão muito afetadas, todas foram afetadas, mas algumas mais que as outras. Mas como a gente tem um representante aqui, eu tenho conversado com o Carlinhos, ele tem falado muito lá sobre até a Fundação Bradesco, né? Que a gente possa estar orando pelos professores do sistema educacional brasileiro, que já sofre muito problema com qualidade, muitas das vezes, que é muito mal visto pela sociedade, né? Lázaro, você ora aí pelo Rezende, pela Terezinha e pelo Edson? Covid aí, um cara que tem autoridade para orar sobre nessa área aqui, um deles é você. Rezende, Terezinha e Edson. Isso. Amém. Então, vou iniciar aqui. Senhor, nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, Pai. Nós intercedemos, ó Deus, pelo Brasil. Intercedemos, ó Deus, pelos enfermos. Intercedemos pelos nossos irmãos, ó Deus querido, pela Terezinha, pelo Rezende, o Edson, irmãos que estão aqui passando, o Senhor foi apresentado suas dificuldades, seus momentos difíceis, e a nossa expectativa deles serem curados, serem restaurados para a honra e glória do nome de Jesus. Então nós clamamos ao Senhor, Deus, limpa o organismo deles, Senhor, restaura-lhes a saúde, tenha um encontro pessoal com eles, para que eles possam entender que o plano do Senhor, ó Deus querido, é eterno, é para a vida e é para a eternidade. Que eles sejam tocados nesse nível, que eles tenham, Deus, a oportunidade de entender o quão pequenos somos e o quão insignificantes somos se nós não tivermos o Senhor na nossa vida. Então, que o Senhor traga de uma forma especial, Deus, a cura sobre essas vidas, a restauração da saúde e um encontro especial. Abraça eles, Senhor. São nossa família, Pai. Nós clamamos ao Senhor pela restauração da saúde em nome de Jesus. Amém. Santo, também queremos pedir, Pai, pelo sistema educacional como um todo, Pai, do Brasil, Pai Santo. Nós sabemos que essa pandemia causou muito estrago na economia mesmo, que trouxe muitos impactos, e uma delas, com certeza, é a educação, que já é uma área que sofre tanto no Brasil, falta de incentivo, falta de valorização. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar cuidando desses professores, desses empresários da área, Pai. Pai, das crianças, principalmente, que são as mais afetadas.
e que não é apenas por a grande realidade brasileira de escola pública, que não é só educação, mas muitas vezes é até fonte de alimento, Pai Santo. É fonte de cuidado dos professores, que às vezes essas crianças sofrem tanto em casa, tanto abuso, e que vem nos professores um cuidado, Pai Santo. Pai, nós te pedimos, que o Senhor dê graça na vida dos alunos, dos professores, Pai, que possa o Senhor resplandecer realmente o seu rosto sobre a vida deles, Pai. Que eles possam ver cuidado, Senhor, que eles possam ter encontro com o Senhor, Pai Santo, e que eles possam entender a soberania do Senhor na vida deles, em todas as coisas, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, usa-nos, Pai, da forma que pudermos, Pai, para que nós possamos diminuir esse impacto nas nossas crianças e principalmente nas crianças e adolescentes, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai Santo, Senhor, nós pedimos, Pai, que a graça, a unção, a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas, não só agora, mas todo sempre. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Pai. E que nós possamos refletir, Pai, a graça, o amor, a justiça, a bondade, toda a essência, Pai, de quem Tu és, Pai, que o Senhor colocou em nossas vidas. Que essa semana nós possamos ser bênção na vida das pessoas que tiver contato conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, os recados, né? Terça-feira, reunião de homens, 8h30. Perdão. Ainda bem que o Silvio já deu o grito ali. A agenda lembrou. Desculpa, irmãos. Terça-feira nós não vamos ter reunião de homens, porque nós vamos ter reunião da escola de liderança. Então, assim, nós vamos estar aqui, né? E se você tem interesse em conhecer a escola de liderança também, nós já estamos quase no final, mas fale conosco para a gente poder organizar principalmente ano que vem. A gente está organizando, é um momento de confraternização e muito ensino. Amém, irmãos? Culto quarta-feira, 20 horas. Mais algum recado? Então, acho que é isso aí. Novos recados, avisos, a gente coloca no grupo de WhatsApp. Muito bom ter o Rafael aí conosco. É a primeira vez no Zoom aqui, Rafael? Tá. No Zoom, sim. Agora No na Zoom, empresarial aí já foi umas 3 vezes. Na cidade, presencialmente, eu tô lembrado, sim. Aqui que eu vi que é cara nova. Mas bom ter... Você está aí, fica à vontade. Você está em casa. Amém? Amém, irmãos? Uma semana abençoada para todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, com Deus. Com Deus.